Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou o professor Paulo e hoje a gente vai estudar o assunto de porcentagem. É importante dizer que a nossa aula vai ser dividida em 3 pedaços. A parte introdutória, exemplos e atividade respondida, onde a gente vai ter algumas atividades que a gente vai responder ela aqui com vocês para vocês visualizarem como é o processo de resolução de uma questão de porcentagem. Tá bom? Vamos lá? Bom, porcentagem, conceito, como definição, como noção, né, de porcentagem, é uma razão, tá, cujo denominador é igual a 100. Ou seja, eu vou pegar um número x, um número determinado, x, e vou dividir esse número por 100. Tá? Então, quando você vê uma situação em que você está dividindo o número por 100, automaticamente você pode transformar isso numa porcentagem, numa representação percentual. Tá? O que significa percentual, professor? A gente vai ver daqui a pouco. E aonde eu uso a porcentagem? Tá? Quais são as aplicações práticas da porcentagem? Bom, a gente pode estimar o crescimento de algo. Como assim, professor? A gente pode estimar, por exemplo, como a gente já comentou nas nossas aulas, o crescimento do valor da gasolina, por exemplo. Só nesse ano, a gasolina ela cresceu um quantitativo de X reais, X%, tá? A gente pode expressar uma determinada quantidade com a porcentagem, ou a gente pode expressar um aumento ou desconto de uma determinada mercadoria, como acréscimo ou como decréscimo, tá? E as porcentagens, elas são também chamadas de razão centesimal, tá? Ou de razão percentual, já que eu estou dividindo um número x, tá? Um número qualquer x, por 100. Se eu estou dividindo por 100, ele é centesimal, razão centesimal, ou percentual, tá? Nos vídeos anteriores, você viu o significado de razão, que também pode ser fração ou divisão. Então, uma razão centesimal é uma divisão por 100, cujo denominador é 100, tá? Que isso aqui também pode ser chamado, de percentual. A gente costuma indicar essa porcentagem por um símbolo, tá? Esse símbolozinho aqui. E se lê por cento. Ou seja, eu vou ter x, coloco o símbolo, e a leitura vai ser x%, 2%, 3%, 4%, quantos números você quiser representar esse valor percentual, tá? Como é que a gente pode representar uma porcentagem? A gente pode representar vários números de diversas formas diferentes. Quando a gente está falando de porcentagem, a gente pode representar de várias maneiras diferentes. Como? Na forma percentual, com um símbolo de porcento, na forma fracionária ou na forma decimal. Veja que aqui a gente tem exatamente, respectivamente, a forma percentual ou porcento, tá? Com o símbolo de porcentagem, a forma fracionária em forma de fração, né? Já que eu posso representar isso aqui de forma de fração, uma vez que a porcentagem é uma divisão com o denominador 100, ou seja, eu estou dividindo um número qualquer por 100, e eu posso representar isso aqui de forma decimal também, que a gente viu nas aulas anteriores. Como é que eu transformo um número num número decimal? Simples. Dependendo do número, dependendo da quantidade do número, dependendo da quantidade de zeros que eu tiver no denominador. Coloco o zero e a vírgula. Quantos zeros eu tenho no denominador? 2. Então eu vou ter 2 algarismos aqui. Quantos números eu tenho aqui em cima? 1. Então eu vou colocar esse número aqui e vou preencher esse vazio com 0. Se eu tivesse 2 números aqui e 2 zeros aqui, eu tenho 2 algarismos aqui, ó, tenho 2 zeros. Vou preencher esse espaço depois da vírgula com 2 algarismos, com 2 números. Se eu tiver aqui em cima, por exemplo, 34, vai ser exatamente os números que eu vou preencher, 34. Beleza? Ah, professor, e se eu tiver apenas um zero? Você vai ter apenas um algarismo depois da vírgula. Tá? Nesse caso aqui, 4 dividido por 10 daria 0,4. E se eu tivesse por 1000, professor? Seria 0, né, 1000? Tem 3 zeros aqui, então tem 3 algarismos aqui. Você só tem um número, você vai botar esse número lá no cantinho, lá na ponta, e vai preencher o espaço vazio com 0, ou seja, 0,004. A gente já viu isso aí em números decimais, não preciso estar repetindo. Tá bom? Tá bom, beleza. Professor, como é que a gente vai aplicar a porcentagem numa
situação do nosso cotidiano. Como é que eu vou usar isso na minha vida, professor? Preciso saber, né? Não faz sentido. Tenho que saber como usar isso na minha vida. Vamos supor que você vai fazer uma compra. Vamos supor que você vai no mercado ou numa loja de roupa. Como a gente usou como exemplo. Você vai comprar uma camisa, uma calça, um sapato, não importa. Você vai comprar um item, tá? E esse item, ele custa R$80. Sendo que a vendedora te fala que se tu pagar à vista, ou seja, em cash, em dinheiro, tu vai ter um desconto. Desconto significa que tu vai ter um abatimento no valor total. Ou seja, tu vai pagar menos do que aquele valor que tu pagaria antes. O que significa dizer que tu vai pagar menos de R$80. Já vai sobrar um troquinho para tomar um suco, né? Que massa! Então, ó, 5% de desconto. Você tem 5% de desconto de 80. Mas eu quero saber, professor, agora eu quero descobrir quanto é 5% de 80. Bom, para descobrir quanto é 5% de 80, basta eu usar o raciocínio de uma representação fracionária. Como é que eu vou fazer isso? 5% de 80 é igual a 5%. Ó, 5% por uma unidade de 100, ou seja, eu vou dividir 5 por 100. Dividindo 5 por 100, eu vou encontrar um número decimal. Eu vou transformar isso aqui no número decimal. E depois eu vou multiplicar por 80, que é o número que eu quero saber. Então, sempre que você quiser descobrir uma porcentagem de um número, você vai dividir esse número por 100 e vai multiplicar pelo valor. Tá? Se o valor desse produto fosse R$40, por exemplo, e eu quisesse saber quanto é 5% de 40, eu pego 5, divido por 100 e multiplico por 40. Se esse número é 35, e eu quero saber quanto é 5% de 35, eu pego 5, divido por 100 e multiplico por 35. Então você vai sempre fazer isso. Isso aqui é uma das formas de resolução. Uma das várias formas de resolução que eu vou mostrar para vocês. Tá? Fazendo isso aqui, eu transformo isso aqui no número decimal. Beleza, transformei no número decimal. E agora? Vou multiplicar pelo valor. 0,05 vezes 80 dá 4, ou seja, R$4 de desconto. Bom, se 5% é R$4, significa que eu vou pagar 80 menos 4, já que eu vou ter um desconto de 5%. 80 menos 4 dá quanto? 76. R$76 é quanto eu vou pagar nessa camisa. Tá? Eu poderia também fazer dessa forma diferente, ó. 5% vezes, 5 vezes 80 sobre 100. Um desses dois números aqui eu vou dividir por 100. E depois eu vou multiplicar pelo outro. Primeiro eu divido e depois eu multiplico pelo outro. Antes eu dividi o 5 por 100 e multipliquei por 80. Desse jeito aqui eu posso dividir 80 por 100 e multiplicar por 5. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o produto. Só se você mudar o número. Aí sim vai mudar o resultado. Tá? Então vamos lá. 5 vezes 80 dividido por 100. 80 dividido por 100 vai dar 0,8. Eu poderia também fazer o seguinte, gente. Ah, professor, por que dá 0,8? Eu estou dividindo por 100. 100 não tem que ter dois algarismos aqui à direita? Sim, gente, o raciocínio está correto. Mas veja, eu não tenho 80. 80 não tem um zero. Embaixo aqui no denominador eu não tenho 100. 100 não tem dois zeros. Se eu quiser, eu posso simplificar isso, tornar isso aqui mais simples. Como? Corto o zero de cima com o zero de baixo. E vou passar a dividir 8 por 10. Quantos zeros tem no 10 agora? Apenas 1. Então veja, 0,8. Apenas um algarismo. Então ficou mais simples? Ficou. Por quê? Porque eu simplifiquei. Tá? Quando eu domino a matemática, eu uso ela ao meu favor. E passo na frente. Então, por favor, dominem. Tá? Esse resultado aqui, ó. O resultado de 80 dividido por 100 dá 0,8. Lembra que eu tenho uma multiplicação, né? Primeiro eu divido, depois eu multiplico. Dividir, deu 0,8. E agora eu vou multiplicar por 5. 5 vezes 0,8 ou 0,8 vezes 5 dá 4. Tá? No mundo real, significaria dizer que eu tenho 5 vezes 80 centavos. Quando você pega 5 pessoas com 80 centavos, que vai fazer a soma do total, equivale a 4. Então, R$4 é o teu desconto.
Ou seja, novamente, você vai pagar R$ 76 no total da camisa e vai sobrar R$ 4 para tu tomar aquele suco, tá? A forma, veja que a forma ficou um pouquinho diferente, né? Pouquinho, coisa pouca diferente, mas o resultado permanece o mesmo. Se você mantém isso nos seus cálculos, você vai acertar e usando isso aqui, você vai acertar todas as vezes que você precisar. Descobrir o valor percentual de um número. Professor, mas eu sou obrigado a usar essa forma aqui? Não. Você não é obrigado a usar essa forma, a não ser que a questão peça para você resolver dessa maneira. Você pode resolver da maneira que você quiser, você achar melhor, tá? Existem outras que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Mas você pode resolver da maneira que você quiser, contanto que o resultado se baseie nessa estrutura aqui, tá? Que outra forma eu posso usar, professor? Eu posso usar isso aqui, ó. Vamos lá. Podemos usar a seguinte proporção. Eu vou usar agora proporção, tá? Razão proporcional. É um assunto, é uma parte da matemática que se chama regra de 3, onde eu vou aplicar um conceito geométrico de multiplicação dos meios pelos extremos, ou seja, multiplicação cruzada. Eu vou cruzar essa multiplicação. Tá, professor, peraí, calma. Explica primeiro para depois o senhor falar da regra de 3. Beleza. O que eu fiz aqui? Eu montei um quadro de sistema, tá? Explicando exatamente a situação. Bom, se 100% é o valor da camisa, que é R$ 80, 5% equivale a quanto de desconto que eu vou ter que pagar no final? Na verdade, que vai ser descontado do valor total, né? Veja que aqui, essa coluna aqui é a coluna dos valores percentuais. E essa coluna aqui é a coluna dos valores em reais. Então, veja, 100% equivale a 80, que é o valor da camisa. 5% equivale a quanto? Entendeu o conceito? Aí o que você faz aqui? Você vai multiplicar os meios pelos extremos. Ó. Você vai multiplicar em forma de x, ou cruzado. 100 vezes x, 80 vezes 5. O que significa isso? Na matemática, todos os termos antes do sinal do igual são chamados de primeiro termo ou primeiro membro. Antes do sinal do igual são chamados de primeiro termo ou primeiro membro, tá? E todos os números ou todos os valores que tiverem depois do sinal do igual são chamados de segundo membro ou segundo termo. É importante a gente lembrar disso e saber disso. O que isso significa? Significa dizer que esses números aqui são, inclusive o x, porque é um número desconhecido que eu estou representando por uma letra. Todos esses elementos aqui são do primeiro membro ou primeiro termo. E esses aqui são do segundo membro ou segundo termo. Ok? Massa! Agora vamos desenvolver. O que significa dizer essa multiplicação cruzada? Significa dizer que os resultados desse primeiro membro serão iguais, lembra de igualdade que a gente viu logo no início das aulas? Serão iguais ao resultado desse segundo membro aqui, ó. Ou seja, 100 vezes x, o valor dessa multiplicação vai ser igual ao valor dessa multiplicação aqui, 80 vezes 5. Eu não sei quanto é o valor de x. Aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa multiplicação. 100 vezes x, repito aqui embaixo, que eu vou usar isso aqui depois. Agora não, depois. 100 vezes x, repito. Mas eu sei quanto é 80, sei quanto é 5, tem uma multiplicação, posso calcular. Posso. 80 vezes 5 dá quanto? Dá 400. Ah, professor, fica muito difícil de fazer esse cálculo desse jeito. É um número grande, 80. Gente, é só um zero. Ignore o zero e faça a multiplicação. Depois você bota o zero. Quanto é 8 vezes 5? 40. Bota o zero, 400. Beleza? Ok, professor, eu estou entendendo. Ou seja, isso aqui vai ter que dar 400 de todo jeito, porque esse lado aqui deu 400, não é isso? Correto, esse é o raciocínio. Vamos lá, eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui para cima para ter mais espaço. Então, ó, 100 vezes x, que é o número desconhecido, vai ser igual a 400, beleza? Beleza. O que vai acontecer? Lembra que a gente falou sobre as propriedades inversas? A propriedade inversa da multiplicação é a divisão.
Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 100 aqui e vou jogar para o outro membro, ó. Eu vou jogar para o outro lado. Quando eu fizer isso, ele vai deixar de ser uma multiplicação e vai passar a ser uma divisão. Então, eu vou dividir 400 por 100 e vou deixar o x sozinho do lado de cá, isolado, como a gente gosta de dizer. A gente não quer descobrir o valor de x, então eu tenho que isolar x. Boto o x do lado de cá, boto os números do lado de lá para descobrir o valor de x. Então vai dar 400 dividido por 100, ok? 400 dividido por 100 dá quanto? Dá 4. Tem algum mistério? Espera aí, professor, 400 por 100. O que eu fiz aqui? Simplifiquei, ó. Quantos zeros eu tenho em 400? 2. Quantos zeros eu tenho em 100? 2. Então eu posso cortar a quantidade de números de cima com a quantidade de números embaixo. Se eu tivesse 40 por 100, eu só poderia cortar um zero. Ó, 40, corto um zero do 40, corto um zero do 100. Aí eu vou ter 4 por 10. Mas como aqui é 400 por 100, cada um tem 2 zeros, eu corto os dois de cima com os dois de baixo. Lembra, tem que ser proporcional. A quantidade que eu cortar em cima tem que ser a quantidade que eu cortar embaixo. Tem que ser igual, tá? Beleza, professor. Eu vou ter uma fração aqui, ó. 4 sobre 1, ou 4 dividido por 1. Quanto dá 4 dividido por 1, gente? Todo número dividido por 1 não é igual a ele mesmo? É. Então, 4 dividido por 1 dá 4. Logo, eu vou ter um desconto de R$4 na minha compra de 80, se o desconto for de 5%. Beleza? Não tem mistério. Não tem mistério algum. Tá? É super simples, é super fácil. Isso aqui se chama regra de 3. Se vocês não aprenderam nos anos anteriores, vocês estão vendo agora, a gente está dando uma pincelada agora. Tá? Se vocês viram, ótimo. Se vocês não viram, isso não é tão importante. É importante que você saiba sim, porque algumas questões vão pedir para você resolver por regra de 3. Aí você vai ter que saber como resolve pela regra de 3. Tá aqui a resolução, não é difícil. Mas, em geral, o propósito dessa aula é mostrar para vocês que existem outras formas de resolver questões com porcentagem sem precisar necessariamente de regra de 3. A gente não precisa estar preso à regra de 3 para resolver questões de porcentagem, tá? Vamos para alguns exemplos práticos agora. Vamos lá. O que eu montei aqui? Aqui eu montei uma tabela, tá? E dentro dessa tabela eu coloquei valores numéricos. Lógico, professor, que o senhor botou valores numéricos, porque senão não seriam números, seriam letras, né? Eu mereci essa. Vamos lá. Veja que eu construí uma tabela aqui. E dentro dessa tabela eu coloquei valores percentuais. Com base de 10. Com base 10. Veja que eu botei 100%, a 10ª parte de 100 e a 100ª parte de 100. Ou seja, 100%, 10%, 1%. Foi perdendo zero. Perdeu um zero, perdeu um zero. Aqui não tem mais zero, 1%. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. 100% equivale ao valor total da minha compra. Ou de um produto, ou de um desconto, ou de um acréscimo. Isso vai depender da tua questão. Mas lembra, 100% equivale ao total. Tudo. O teu tudo vai ser 200. O teu total, nesse primeiro caso aqui, eu tenho um exemplo de 200, tenho um exemplo de 50 e tenho um exemplo de 352. No teu exemplo de 200, tá? Vai ser o teu total, o teu 100%. E como é que eu descubro o 10%? Eu preciso dividir 200 por 10? Não. Basta que você preste atenção na posição da vírgula. Depois de 200, tem uma vírgula escondida aqui, ó, à direita do número. Quando você enxergar para o número que ele não tiver vírgula, a vírgula dele está localizada exatamente aqui, ó, à direita do número. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho R$200. E se eu quisesse representar a parte dos centavos, eu colocaria vírgula 00, ou vírgula 10, ou vírgula 50, ou vírgula, seja lá qual for o valor dos centavos, tá? Mas aqui teria uma vírgula. Então, se eu divido esse número por 10, veja que 10 tem um zero, né? O que vai acontecer com essa vírgula? Ela vai correr para a esquerda. Se eu estou dividindo, vai correr para a esquerda. E esse número vai deixar de ser 200 e vai passar a ser a 10ª parte dele, já que eu estou dividindo por 10. Né? Vai passar a ser 20. Então a vírgula corre uma casa.
Se eu transformo 100% em 10%, essa vírgula corre uma casa da direita para a esquerda. Ou seja, vai passar a ser 20, ó. Veja que eu botei 20 aqui. E se eu quero transformar esse 100% em 1%, ele perdeu 2 zeros. Então, essa casa aqui, ó, de 100 para 1, perdeu 2 zeros. Então, eu vou pular não apenas uma casa, mas duas. Ou seja, esse número deixa de ser 200 e passa a ser 2,00. Ou apenas 2. Então, veja que aqui eu fiz uma tabela e representei esses valores, ó. 200, pula uma casa para a esquerda, décima parte de 200 é 20, pula uma casa para a esquerda, décima parte de 20 é 2. 2 vezes 10 não dá 20? 20 vezes 10 não dá 200? Então, veja que eu estou me usando da base 10. Ó, 1 vezes 10 dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Tá? Naquele conceito de ganha um, perde um zero, vírgula para a esquerda, vírgula para a direita, tá? O que vai acontecer aqui com esse 50? 50 é o meu total, 50 é meu 100%. É tudo que eu tenho na minha carteira. Se eu tenho que pagar 10% de gorjeta para o garçom, por exemplo, vamos supor que eu vou no restaurante. Aí o prato que eu comi deu R$50. É opcional, lógico, né? Pelo serviço e tal, né? Seria ótimo que todo mundo pagasse por um serviço de qualidade e tal, tudo bem, mas isso aí são questões à parte. Aí o serviço do garçom é 10% da tua conta. Se a tua conta deu R$50, 10% dessa conta vai dar exatamente a décima parte, ou seja, tu vai pular uma casa para a esquerda, R$5. Ou seja, a tua conta, o teu total, vai ser R$50, que foi o teu prato, a tua comida, mais 10% do garçom. Logo, o valor total da tua compra vai ser R$55. Mas, como eu disse, é opcional, né? Você pagar o serviço do garçom. É lógico, né? Que o profissional está trabalhando e tal, não sei o quê, né? Então, merece o valor percentual do seu trabalho. E quanto seria 1% desse valor? 1% desse valor, 50. A vírgula corre uma casa para a esquerda, duas casas para a esquerda. Eita, professor, ficou aqui, ó, tem número nenhum. Você coloca a vírgula e preenche com zero. Ou seja, 0,5. 0,5, professor? É 0,50, na verdade. 0,50. Ou seja, 50 centavos. Se a gente tiver voltando isso aqui, voltando o raciocínio para uma questão financeira, né? Para uma grandeza monetária de valores financeiros. Então, 50 centavos, tá? O mesmo vale para 352. 352 é o teu 100%, é o teu total. A décima parte disso, 10%, é 35,2. E a centésima parte disso é 3,52. Tranquilo? Vamos lá. Aqui ao lado, eu tenho um determinado valor. Eu quero saber quanto é 40% de 20, né? Imagine que eu estou lá no restaurante e de repente a minha conta dá R$200, tá? Minha conta deu R$200. É uma conta muito alta. E de repente eu acabo causando um acidente, quebrando uma série de pratos, uma série de copos e tal. E vou ter que pagar 40% a mais pelo prejuízo que eu dei. Então eu vou ter que pagar a minha conta de R$200 mais o prejuízo. Eu quero saber quanto é que eu vou pagar a mais, ou seja, 40% de 200. Eu preciso saber, né? Para não ser enganado. Quanto é 40% de 200? Existe uma forma, baseada nisso aqui, e usando isso aqui como referência, tá? Que eu consigo descobrir a porcentagem de um número sem precisar usar a regra de 3. Como? Vou usar esse conceito aqui. Bom, se 10% de 200 é 20, porque a vírgula corre uma casa para a esquerda, deixou de ser 200 e passou a ser 20. Se 10% de 200 é igual a 20, 40%, aqui do lado, 40% vai ser igual a 4 vezes o valor de 10%, né? 4 vezes 10 não dá 40?
Dá. A gente não viu que o valor de 10% dá 20? É. Então aqui seria 4 vezes 20. Quanto dá 4 vezes 20? 40% é igual a 4 vezes o valor de 20, que é 10%. 4 vezes 10%, 40%. Quanto é 4 vezes 20? 80. Ah, então quer dizer que eu vou ter que pagar R$ 80 a mais da minha conta. Ou seja, 200 que eu consumi, mais 80 daquilo que eu quebrei. Não é isso? A minha conta final vai ser 280, filho. Vai ter que pagar de todo jeito. Tá? Quebrou, pagou. Tá bom? Vamos lá, vamos para um próximo exemplo. 35% de 200. Eu quero saber quanto é 35% de 200. Professor, eu já sei que 10% disso aí é 20, né? Ó, você não já teve isso aqui como referência? Né? Vamos supor, eu conversei lá com o gerente. Não, meu amigo, 40% está muito caro, mas 35% dá para eu pagar, porque é quanto eu tenho aqui na minha carteira, 35%. Quanto dá 35% de 200? Eu sei que 30% é 3 vezes o valor de 10%, né? 3 vezes 10 dá 30, logo 30%. Ok? E 5% equivale a uma vez o valor de 5. Né? 5% vezes 1 dá 5. Quanto é que dá 3 vezes 10%? Quanto é que dá 3 vezes 10%? 10% dá 20. 3 vezes 2, 6. 60. Tá? Professor, isso aqui eu não entendi. Não tem mistério. 5% não é metade de 10%? 10% não vale R$ 20? Vale. 5% não é metade? Então é metade de 20, R$ 10. Você pode usar esse raciocínio também. E aí você descobre 50, 5 e 5%. Quanto é 50% de 100? Metade. Quanto é 50% de 200? Metade de 200, 100. Quanto é 5% de 10? Metade de 20, 10. Entendeu o raciocínio? Então, vai dar quanto aqui? 60 mais 10, 70. R$ 70 é quanto eu vou pagar pelo prejuízo. Então, nessa minha nova negociação com o gerente, já que eu não podia pagar 40%, mas eu posso pagar 35%, nessa nova negociação, eu vou deixar de pagar 280 e passar a pagar 270. Beleza? Não é difícil, não tem mistério. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o conteúdo. Tá bom? Aqui embaixo tem uma série de possíveis exemplos, possíveis situações em que eu posso resolver isso. Como? Vamos lá. Nos casos anteriores eu usei o 200 como referência. Aqui eu vou usar o 400, ou seja, eu vou tentar descobrir 25% de 400, 12% de 400, 7% de 400, 48% de 400, 72% de 400, 98% de 400 e 36% de 400, de diversas formas, de diversas maneiras, tá? Ó, aqui embaixo, 98, 36 e 51, tá? Vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui. Eu tô gravando dessa maneira que é para tentar ficar maior, para vocês visualizarem bem, porque das outras formas eu acho que não deu muito certo. A gente vai testando, vai tentando novas formas de resolver isso e melhorando ao longo do tempo. Vamos lá. 25% equivale a quanto? Bom, se 50% é metade, 25, que é metade de 50, é a metade da metade. É como se eu pegasse, por exemplo, uma pizza e dividisse em 4 partes, né? Se metade da pizza, se 50% é metade, ou seja, metade da pizza, 1/2, ou 1/50, 1/4 da pizza equivale a mais uma divisão. É como se eu dividisse em cruz, em 2 vezes. Ou seja, eu vou ter 4 pedaços no total. Se você divide 100 por 4, você tem 25%. Cada pedaço da pizza está representando 25% do total. Tá? Lembra de fração? É a mesma coisa, mesmo exemplo. Tá bom?
Cada fatia corresponde a 1/4, ou 25%. Logo, 25 é igual a 1/4. Lembra do exemplo da moeda? É a mesma coisa. Quantas moedas de 25 centavos você precisa ter para totalizar R$1? 4. 25 é quantas moedas do total? Uma, num total de 4. Então, ó, 1/4. Se 25% corresponde a 1/4, quanto é 25% de 400? É 400 dividido por 4. Logo, o resultado é 100. Demorou muito para eu calcular isso aqui? Não, né? Demorou mais para construir o conceito, mas para calcular não. E aqui vai ser da mesma forma, tá? Vamos lá. Eu sei que 25% é igual a 20% mais 5%. 25%. Isso aqui a gente viu em decomposição numérica. 25%. Tá? Eu sei também que 10% equivale a 40. Professor, não equivale a 20, não? Não, porque 200 era o exemplo anterior. A gente está se baseando em 400. Logo, 10% de 400 é 40 e 1% de 400 é 4, tá? 10% não equivale a 40? É. 20% é 2 vezes 10%. 2 vezes 10, 20%. Se 10% era 40, 20% é o dobro de 40. Logo, é 40 vezes 2. Ó, 40 vezes 2, ou 2 vezes 40, dá 80. Eu já sei quanto dá 20%. Agora falta descobrir quanto é 5%. 5% não é metade de 40? Perdão. 5% não é metade de 10%? É metade. Se 10% é 40, a metade é 20. Ó, 20%. 5% equivale a 20%. E quanto é o total? 25%. É 20 mais 5. Ou seja, 20% mais 5%. Se 20% é 80, 5% é 20. O total é 100. Mesmo raciocínio, mesmo resultado. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Só um lembrete, gente. Se inscrevam no canal. Para quem não é inscrito, se inscrevam, tá certo? Fica mais fácil de você visualizar novos vídeos. Caso vocês tenham alguma dúvida, escrevam lá nos comentários do YouTube, tá certo? Escrevam lá nos comentários, que assim que possível eu tiro a dúvida de vocês. Belezinha? Vamos seguir. 12%. Eu preciso descobrir quanto é 12% de 400. E eu não vou fazer da forma que eu fiz antes. Eu quero fazer de uma forma diferente. Tá? Bom, eu sei que 12% é a mesma coisa que 12 dividido por 100 multiplicado por 400, né? Exatamente. 12 dividido por 100 dá 0,12. Por quê, professor? Quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então eu vou ocupar 2 algarismos aqui depois da vírgula. Ou seja, 0,12. Quantos números eu tenho aqui em cima? 2. Exatamente a quantidade de espaço que tem disponível. Se eu tivesse apenas um número aqui, eu preenchia esse aqui com 0. Tá? O primeiro número depois da vírgula com 0. Como eu tenho 2 números aqui em cima, ele vai ocupar exatamente o espaço vazio. Logo, 0,12. Tá? Isso é uma forma super rápida de você calcular uma divisão e transformar no número decimal. Terminou aqui, professor? Não. Lembra que você tem que multiplicar por 400? Tá? Só lembrando, esse pontinho aqui, ele está representando a partir de agora uma multiplicação. Porque daqui por diante a gente vai trabalhar com cálculos algébricos. Ou seja, a gente vai transformar números em letras. Ou a gente vai tentar descobrir os valores que a gente não sabe, que a gente vai chamar de x, né? Para não confundir x com o sinal de multiplicação, a gente vai usar esse pontinho a partir de agora, beleza? Isso aqui é uma convenção matemática, isso aqui existe de verdade, não sou eu que estou inventando não. Então eu estou multiplicando 0,12 por 400. Se eu multiplicar 12 centavos por 400, ou seja, 400 pessoas ganharam 12 centavos, vai dar um total de 48, tá? Eu vou trazer para vocês um conceito bem importante do porquê que a gente tem que ficar atento com essas questões monetárias. Vamos lá.
Veja que aqui eu tenho 12 centavos, né? 12 centavos multiplicado por 400. Imagine que eu sou o dono de um banco. E eu estou criando uma tarifa, estou criando uma taxa, certo? De 12%. Para tu usar o meu banco, eu vou ter que pegar do teu dinheiro 12% do teu valor. Tá? 12% do teu valor. E o que vai acontecer? Se eu tirar 12% de 400 pessoas, eu vou ter R$ 48. E R$ 48 é muito dinheiro. Veja que você tirou 12 centavos, quase nada. Agora veja, se você tirar um centavo, não faz diferença nenhuma pro teu dinheiro, né? É um centavo. Mas se eu tirar um centavo de 1.000 ou de 1 milhão de pessoas, eu vou ter uma quantia significativa. Então a gente precisa ficar atento nessas questões, mesmo que sejam centavos, mas faz toda a diferença. São centavos que enriquecem uma pessoa, literalmente, tá? Só para vocês ficarem cientes, existem hackers, né, que são pessoas que não têm nenhum estudo mais aprofundado do assunto, mas são pessoas curiosas, que pesquisam, que estudam por conta própria, que descobrem como invadir certos sistemas de bancos e etc. E eles acabaram, né, roubando. Como é roubo, foram presos. Não façam isso. Acabaram roubando de certos bancos milhões de reais e só foram descobertos depois, tá? Mas, veja, eles só roubavam centavos, 1 centavo, 2 centavos da tua conta, da conta de fulano, do teu vizinho, da tua vizinha, tá? Veja, eles ficaram milionários por conta disso. Por causa do quantitativo, do montante final, de tudo que eles juntaram, de centavos, tá? Só para vocês ficarem cientes, só para vocês terem uma noção da situação. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Quanto é 7%? Bom, aqui eu já não fiz a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Eu não dividi, na verdade eu dividi, mas eu não coloquei o 7 dividido por 100. Eu já coloquei o resultado decimal dele aqui, ó. Porque eu já sei que 7 dividido por 100 dá 0,07. 2 zeros, né? 100 tem 2 zeros? 0,7, tá? 0,07 vezes 400. Aqui eu estou usando o X, poderia ter usado o pontinho. Vezes 400. 0,7 centavos vezes 400 reais, ou 400 pessoas. Se eu tirar 7 centavos da conta de 400 pessoas, vai dar R$ 28 no total. Tá? Veja que eu tirei menos valor, que o 0,12 é maior do que 0,7, tá? Da mesma quantidade de pessoas e tirei menos dinheiro, mas ainda assim é uma quantidade considerável, tá? 48% de 400, lembra que a gente está se referindo a 400, tá? 48% de 400 é o seguinte, eu sei que 10% equivale a R$ 40. 40% é 4 vezes o valor de 10%. Ou seja, 4 vezes 40. 4 vezes 40 dá 160. Beleza, professor, meu resultado é 160. Não é. Tu descobriu aqui 40% e aqui é 48%. Falta tu descobrir quanto é 8%. 8% é 8 vezes o valor de 1%. Se o valor de 1% é 4, vai dar 8 vezes 4, que dá 32. E agora tu soma o de 40 com o de 8. 40% dá 160, 8% dá 32, 160 mais 32, 192. Beleza? A aula gravada dá muito mais fluidez, né? Acho que fica muito mais rápido. Vamos seguir. 72%. Vou fazer a decomposição numérica. 72% é 70 mais 2%. 70% mais 2%. Quanto é o valor de 70%? É 7 vezes o valor de 10%. Se 10% é 40, 7 vezes 40, 280. Quanto é o valor de 1%? 4. 2% é 2 vezes o valor de 4%. Perdão, gente. 2% é 2 vezes o valor de 1%. Quanto é 1%? Né? 4? É 4. Então, 2 vezes 4, 8.
Agora eu vou somar 280 mais 8. Dá 72, ou seja, R$ 288. 280, que é o de 70. 8, que é o de 2, 288. Tá? Professor, se o número for muito grande, eu posso subtrair um valor percentual? Pode. Você pode fazer o inverso. Ao invés de você descobrir, você subtrai. Como? Bom, eu sei que 98% para chegar em 100% dá 2%. Né? Vamos fazer da forma clássica. Primeiro a gente faz da forma clássica, depois a gente faz da forma original, tá? Não está enquadrando, desculpa, estou me acostumando ainda com isso. Vamos lá. 98%. Como é que eu descubro o valor percentual de 98%? Bom, eu posso descobrir, como eu disse, da forma clássica ou da forma original. Vamos da forma original, primeiro da forma clássica e depois a gente vai para a forma original. Bom, eu sei que 90%, 98 é 90 mais 8. Vou calcular o valor de 90 primeiro, depois eu vou calcular o valor de 8. Quanto é 90%? 90% é 9 vezes o valor de 10%. Se o valor de 10% é 40, eu vou ter 40 vezes 9, né? 40 vezes 9 dá quanto? Dá 360. Ah, professor, mas eu posso fazer desse jeito aqui, ó. 90% não é igual a 100%, que é o total, menos 10%? É. Quanto é 100%? 400, que é o total. Quanto é 10%? 40. 400 menos 40, 360. Correto. Mesmo resultado. Mesmo raciocínio. E 8%? 8% é 8 vezes 1%. Se 1% dá 4, o resultado final vai ser 8 vezes 4, que dá 32. Logo, eu vou pegar o resultado de 360 e somar com 32, que dá 392. Ok? Deu para entender? Professor, eu posso fazer de outro jeito? Pode. Qual jeito que você faria? Professor, eu posso fazer o seguinte. Se 98 para chegar em 100% faltam 2%, é só eu descobrir quanto é 1% e subtrair 2% de 98. Quanto é 1% de 400? 4. Quanto é 2% de 400? É 4 vezes 2, né? Que 2% é 2 vezes 1%. Se 1% é 4, 2% é 8. Então eu vou subtrair 8 de 400 aqui, ó. Quanto dá 8? 400 menos 8? 392. Sacou a ideia? O sistema fecha. A matemática é linda porque ela é exata. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Tá? Por isso que eu me casei com ela. Simples. Porque se não fosse perfeita, eu nem queria. Tá? Não, é brincadeira, gente. Tá? Vamos lá. 36%. 36% é igual... Eu não preciso mais fazer cálculo. Porque eu já sei que 10% de 400... 10% de 400 é 40. Então, 30% é 3 vezes o valor de 10%. Se 10% é 40, 30% é 40 vezes 3. Então, dá 120. 30% dá 120. E 6% dá quanto? Se 1% dá 4, 6% dá 6 vezes 4. 6 vezes 4 dá quanto? 24. Logo, meu resultado vai ser 120 mais 24. 144. Mistério algum. Ok? Vamos lá. E 51%, professor? Bom, se eu sei que 50% é a metade de 100%, né? 50% é metade de 100%, e 100% é 400, 50% vai ser a metade de 400. Quanto é a metade de 400? 200. Aqui. E quanto é 1% disso tudo? 4. Então vai ser 200 mais 4, 204. Acabou-se. Acabou. Quando você pega a manha, quando você pega o macete, você resolve isso aqui em segundos, literalmente, em segundos, tá? Bom, eu vou finalizando por aqui a explicação da nossa aula.
e vou dar sequência na resposta das atividades acompanhadas. Ou seja, o que é uma atividade acompanhada? Eu vou pegar uma série de questões e vou responder essas questões com vocês, tá? Lembra que eu disse a vocês que boa parte da matemática, 90% da matemática é igual... Perdão, que 90% da matemática é interpretação de texto, é português. É a mesma coisa que dizer isso aqui, ó. A mesma coisa que eu ter um bloco. Vamos lá, um bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou direto. Mas é como se eu tivesse um bloco aqui, ó. É como se eu tivesse esse bloco aqui. E tudo isso aqui é português. E apenas essa parte aqui de vermelho é a matemática, por incrível que pareça. Então, se você não consegue entender 90% do que a questão está pedindo, se você não consegue entender o que a questão está pedindo, que equivale a 90%, você não consegue desenvolver os 10%, que é o cálculo final, tá? A matemática, nesse caso, é só um detalhe, que se você não entende o que está sendo pedido, você acaba comprometendo toda a questão, beleza? Então, a gente vai ficar por aqui, nessa parte inicial do nosso conteúdo. E fiquem atentos ao próximo vídeo, que vai ser a atividade acompanhada. Beleza? Até mais e tchau, tchau.